governo federal tenta destravar o gargalo logístico do país com a nova Política Nacional de Outorgas Ferroviárias. A meta é audaciosa, uma carteira de 8 leilões previstos para este ano, cobrindo mais de 9 mil quilômetros de trilhos, com potencial para atrair 140 bilhões de reais em investimentos. Para viabilizar os projetos, historicamente marcados por custos elevados de construção e longo prazo de maturação, o desenho atual aposta em uma modelagem híbrida de recursos públicos e privados, além de condições de financiamento diferenciadas via BNDES. E o apetite estrangeiro começa a se desenhar. 3 gigantes estatais chinesas já formalizaram interesse nas concessões, de olho principalmente em corredores de escoamento de commodities. Em paralelo, o Ministério dos Transportes apresentou essa carteira a investidores em Nova York este mês para ampliar a disputa. Para analisar a viabilidade financeira desses contratos, os riscos regulatórios e o real impacto dessa ofensiva chinesa na nossa infraestrutura, começa agora o quadro Capital Infra. E eu recebo, claro, o nosso advogado especialista em infraestrutura e direito administrativo e notável do nosso canal, o Augusto Dalpozo. Oi, Augusto, muito bom dia, que prazer tê-lo aqui. Pena que não presencialmente, meu amigo, já estamos com saudade. Tudo bem com você? Tudo bem, Klein, graças a Deus, tudo em ordem. Mari, espero que esteja bem também. Infelizmente, nós temos aqui a continuidade do evento de ontem, que tivemos aí com os italianos. Inclusive, o ministro dos Transportes esteve conosco, né, no evento ontem, um grande evento lá na Casa Fasano. E hoje teremos aqui na PUC de São Paulo também a continuidade desse evento acadêmico, tratando de novo sobre infraestrutura, sobre perspectivas de investimento e de concessões. Então, uma honra, mas semana que vem estou aí, hein? Combinado, hein? Então, ó, não pode faltar ainda, Dalpozo. Brincadeira, Dalpozo sempre aqui presente conosco, trazendo informações muito relevantes. Ô, Dalpozo, eu começo com essa questão da China, né? A China que já tem um acordo lá, né, e já está participando daquele projeto do túnel, né, Santos-Guarujá, agora entra pesado também em relação à infraestrutura ferroviária. Eu conversei, inclusive, com o ministro dos Transportes, o Jorge Santoro, no final de semana, num evento que a gente cobriu, e ele falava sobre também integração ferroviária com o modal rodoviário. Por que os chineses têm tanto interesse? É um interesse duplo? Por exemplo, ganhar, claro, financeiramente e também ajudar a otimizar, né, o transporte de commodities e de produtos lá para a China? Olha, Klein, são vários fatores, me parecem, dentre eles todos que você mencionou, né? Em primeiro lugar, a China ela tem ocupa uma posição muito destacada no cenário internacional em termos de tecnologia, tanto de construção, né, da infraestrutura ferroviária, os trilhos propriamente dito, quanto também os trens. Porque não podemos esquecer que são duas coisas distintas. Uma coisa é a infraestrutura ferroviária, e que está conectada, na verdade, aos trilhos, né, a operação e manutenção desse ativo tão relevante. Outra coisa é o transporte ferroviário de cargas ou de pessoas, né? Você pode promover um contrato com ambos, né, as atividades, ou você pode fazer o que os americanos chamam de unbundling, quer dizer, separar as duas vias. Os chineses, além de tecnologia também em relação à construção das bitolas e etc., eles também têm capital muito alto, né? E esse tipo de investimento, ele exige muito do investidor. Só para você ter uma ideia, Klein, uma rodovia ela custa mais ou menos de 8 a 15 milhões de reais por quilômetro, tá? Uma ferrovia de carga, ela vai custar entre 25 a 60 milhões. Portanto, nós estamos falando de investimentos muito maiores. Mas é claro, a ferrovia, hoje o modal principal do Brasil é o modal rodoviário. Mas é óbvio que, com essa expectativa dos leilões e que estão sendo feitos realmente agora com uma camada maior de segurança, se pretende, em verdade, resolver gargalos que são estruturais no Brasil, né? As ferrovias, infelizmente, elas passaram por um tempo em que não houve investimento que fosse, claro, um investimento adequado. A gente está falando aí numa necessidade de investimento, como você falou, de 140 bilhões, né? Quer dizer, só para esses 8 leilões. E isso, Klein, tem o potencial de movimentar 60 bilhões no setor. Quer dizer, não é somente o contrato de concessão, mas toda a cadeia produtiva que ele traz. E, obviamente, a ideia de tudo isso é poder diminuir os custos logísticos, que são caríssimos, né? Reduzir as emissões também, porque, claro,
a questão ambiental, a sustentabilidade é algo que é intrínseco, né, ao setor de infraestrutura, e também ampliar a competitividade. É claro que o Brasil precisa ter a sua estratégia muito bem colocada, né? Os chineses, eles são importantes parceiros comerciais e, sem dúvida alguma, realizam um grande trabalho. O que é importante, obviamente, é que o Brasil detenha as ferramentas necessárias para promover contratos que, obviamente, protejam o nosso interesse público e que, de alguma maneira, também protejam o capital estrangeiro em conjunto com o capital nacional. Augusto, pegando esse fio para te fazer uma pergunta parecida com a do Eric, mas mudando a bandeirinha. E os Estados Unidos? Por que eles, tradicionalmente, na verdade, tiveram menos interesse nesse tipo de projeto? E o que pode mudar agora com relação a esses que estão aí saindo, esses leilões atuais? Tem espaço para uma entrada mais significativa dos americanos? Olha, Mari, os americanos, eles sempre foram um pouco, vamos dizer assim, receosos em relação ao investimento na infraestrutura no Brasil. E isso se deve principalmente, e não é possível isso não é segredo, vamos dizer assim, é a questão da transparência, né? Os americanos tinham muita desconfiança do mercado nacional e dos jogos políticos que existiam ali. Agora, né, nessa nova fase, onde você tem um novo marco regulatório das ferrovias, que foi feito em 2021, me parece que há uma segurança maior e uma confiança maior a ser resgatada pelas empresas americanas para investir em infraestrutura no Brasil. Eles estão em alguns setores, mas setores como rodovia, portos, ferrovias, são setores que eles ainda não entraram exatamente por essa mudança de mindset, né, se a gente pode falar uma palavra bonita, de que, obviamente, o Brasil tem condições não só de estruturar bons projetos, que esses projetos sejam transparentes, eles tenham lá todas as normas de compliance, as normas anticorrupção. Você sabe que o DOJ é uma entidade americana responsável pelo combate à corrupção, especialmente também a SEC com a atividade financeira, atividade bancária. Então, uma preocupação desses órgãos de controle também em relação a essa questão da transparência. Mas eu acredito que com essas conversas, e isso é muito importante, quando o ministro vai a Nova York tratar com as empresas americanas, ele vai lá, assim, obviamente, tentar demonstrar para as empresas que hoje o cenário é completamente diferente do que era no passado, que os nossos contratos são mais maduros, que os sistemas de controle funcionam melhor. É claro, há problemas? Sem dúvida alguma, há problemas e também nos Estados Unidos e em outros países também existem. Mas eu acho que recuperar a confiança das empresas americanas a partir, né, dessa demonstração, a gente chama isso de roadshow, né, quando você vai mostrar o pipeline de investimentos que existem no país, eu acho fundamental, porque aí, obviamente, essas empresas começam a entender melhor aonde elas estão entrando, você começa a dar maior previsibilidade e você consegue, na verdade, oferecer uma matriz de risco mais efetiva, o que, obviamente, é fundamental, né, no nosso setor de infraestrutura. Ô Dalpozo, a gente tem também aquele projeto da ferrovia bioceânica, né, que vai ligar ali o litoral do Atlântico brasileiro ao porto de Xangai, no Peru, e tem um forte investimento chinês. Eu queria saber a sua avaliação sobre esse trecho, quão importante para o Brasil também. Olha, Cláudia, ele é fundamental, assim como o Ferrogrão, que também é outro projeto que é super importante, que está nesse pipeline de concessões. O que acontece, e acho que é importante a gente falar para o nosso público, né, essa dificuldade, é que quando você fala de uma ferrovia, você não envolve só a União. A União é a responsável por promover e concretizar esses investimentos a partir, obviamente, do Ministério dos Transportes, a Infra SA, que é uma entidade, é uma empresa pública responsável por fazer o planejamento e fazer a execução desse planejamento, e a NTT, que depois é responsável pela regulação. Mas além da entidade federal, e a gente sempre fala desse cooperativismo, né, estratégico, desse planejamento estratégico, a gente não pode esquecer que as ferrovias elas passam por vários estados, no caso vai chegar até a um outro país, e passa por vários municípios. Essa integração, Clay, é muito complexa muitas vezes, porque, obviamente, você tem problemas de licença ambiental. Aliás, o Ferrogrão ele foi paralisado no Supremo exatamente por essa questão ambiental e também a questão das desapropriações, né? A União pode desapropriar terras do Estado e de municípios, né? A lei de desapropriação permite. Mas você sabe que esses processos são muito delicados e quando envolve uma grande extensão territorial e passando, né, perpassando por vários estados e municípios, essa complexidade é ainda maior. Por isso que a gente fala aqui nesse diálogo, né, público-público, onde realmente as entidades federativas elas precisam promover essa cooperação.
porque senão você não consegue promover uma ferrovia, já que essa extensão territorial é enorme. Você pega o Ferrogrão, por exemplo, são 933 quilômetros, né? É uma extensão enorme e, portanto, é fundamental que esses corredores estratégicos, né, que são criados, seja para o escoamento da produção agrícola, seja para a produção de outras cargas e da competitividade brasileira, obviamente seja, né, regulado dessa maneira. E a gente não pode esquecer também, Klein, eu queria ressaltar o transporte de passageiro, né? O Brasil ainda é muito deficitário no que se refere ao transporte de passageiros. A gente tem agora aqui em São Paulo o TIC, o Trem Entre Cidades, que é um trem que vai ligar São Paulo a Campinas, está sendo feito inclusive com a participação dos chineses, né, com o Grupo Concorde, um grande grupo, né, de mobilidade do Brasil, mas a verdade é que são muito poucos ainda o transporte de passageiros do Brasil. E você imagina, um país com dimensão continental como o nosso, como seria mais fácil, né, a gente poder, em vez de precisar muitas vezes dos aeroportos, e que muitas vezes estão cheios e lotados, a gente poder usar outros modais. E isso dificulta um pouco também a questão da regulação, porque a regulação de transporte de carga é uma, a regulação de transporte de passageiro é outra, são preocupações distintas. E a partir daí, essa complexidade ela fica maior. Mas é claro, você tem medidas aí, práticas já internacionais importantes, e eu acho que se a gente conseguir construir, né, esse modelo de uma maneira adequada, sem dúvida alguma, os investimentos vão fluir e a gente vai conseguir ter, sim, uma competitividade maior, uma logística melhor e, portanto, um custo menor, seja para exportação, seja para o mercado interno, né? Augusto, quando você vai falando, né, agora aqui no final sobre as possibilidades, né, dos projetos uma vez implementados, é isso, tem muito ganho de custo, né, de possibilidade de modernização mesmo e de maior estabilização até da parte logística interna, mas voltando para um aspecto que você estava trazendo logo no começo dessa última resposta, demora, né? Qual que é o tempo de projetos como esse, assim, quer dizer, o que a gente já avançou para tentar dar um pouco mais de segurança do ponto de vista contratual? Estou pensando nas duas ferrovias, por exemplo, grandes que você falou e que tem todo esse arranjo interfederativo, até talvez com outros países. Quanto tempo isso tende a demorar e como que os contratos que você estava falando evoluíram para ajudar o investidor a fazer a passar por esse caminho? Muito boa pergunta, Mari. Realmente, olha, e até foi interessante porque ontem o ministro Santoro, ele deu, inclusive, dados a respeito disso, né? Ele mencionava que, e a gente, com a experiência que a gente tem no escritório, a gente sabe que é assim, mais ou menos para você planejar um projeto desse tamanho e poder colocar na rua, a gente está falando só de planejamento, algo em torno de 2 anos e meio a 3 anos e meio, né? Porque realmente é muito complexo, não só a questão jurídica, mas a questão operacional, a questão da tecnologia, a questão, obviamente, de qual tipo de tecnologia você vai utilizar nesses trens. O que o ministro Santoro colocou ontem é que eles estão reduzindo em muito esse prazo, exatamente por uma conduta que até a nossa legislação hoje prevê de maneira mais positivada, vamos dizer assim, que são minutas contratuais já estabelecidas. Existe, como a gente fala, né, sempre aqui, já um histórico, né, de concessões no Brasil. E existem cláusulas que são realmente cláusulas importantes e que não precisam ser alteradas porque elas resolvem os problemas. Então, quando você pega essas cláusulas, essas minutas, que de alguma forma estão realmente produzindo seus efeitos na realidade e simplesmente copia elas para os próximos editais, claro, adequando aquilo que é necessário, você, sem dúvida alguma, reduz muito o número, né, de investidas aí, inclusive nos aspectos jurídicos, para promover essa contratação. Ele estava dizendo que o sonho dele é conseguir fazer isso em, no máximo, 1 ano, o que eu acho extremamente, né, interessante, mas, obviamente, né, um desafio enorme, porque realmente você tem todas essas questões que a gente está colocando. E há uma definição importante também, Mari e Klein, que eu gostaria de ressaltar, que é a questão da definição não só da tecnologia, porque os trens no mundo inteiro, eles têm tecnologias diversas, os trens chineses, os trens europeus. Isso não significa que eles não consigam adaptar para uma tecnologia definida no Brasil. Mas no Brasil a gente tem tipos de bitola, que é exatamente onde passa o trem. Você tem a bitola larga, que é mais ou menos 1,60 m, normalmente utilizada para transporte de carga. Você tem a bitola métrica, que é mais para passageiro, ela tem 1 metro, né, entre elas. E aí, às vezes, você tem a combinação entre as duas bitolas. E isso, obviamente, dificulta um pouco a integração, né? Quando você integra esse sistema e enxerga isso
de uma maneira mais ampla, né? Isso pode ser um problema se você, de alguma forma, não trabalhar o desafio operacional de como construir isso para que você possa fazer as conexões efetivas dentro das redes ferroviárias, dos trilhos existentes. Então, tudo isso nos conduz, né, a um planejamento que, se Deus quiser, será mais célere, sem dúvida alguma, porque a gente vai usar minutas que já estão, ou cláusulas que já estão consolidadas, mas que, obviamente, vão ter que sofrer as alterações necessárias para os projetos específicos. A gente não pode esquecer que o Brasil é cheio de Brasis, né? Nós temos aí cada região com seus problemas geográficos, com seus problemas operacionais, e, portanto, vai ter que haver, né, um estudo, né, vamos dizer assim, específico para cada projeto. Mas eu acho que eu concordo com ele, se a gente tiver minutas que possam já ajudar e que já são consolidadas e que o mercado, no final das contas, acaba aderindo a essas cláusulas, isso fica muito mais fácil e a gente consegue, de alguma maneira, agilizar bastante esses projetos de planejamento. Agora, Dalpozo, o BNDES ele desenhou um produto financeiro específico, né, para ferrovias com prazos e carências bem mais amplos. Na engenharia financeira do projeto, isso é suficiente para mitigar o risco de demanda ou corremos o risco do financiamento público acabar subsidiando traçados sem viabilidade real de mercado, hein? Olha, Klein, também excelente. Vocês só fazem boas perguntas, né? Na verdade, você tem toda a razão. O BNDES é de dinheiro público, né? Quando você chama um concessionário, o que você tem, o que você espera? Que venha o investimento privado e dos bancos privados, dos fundos privados, né? Essa que é a lógica do sistema. Quer dizer, você faz uma concessão para conseguir, de alguma maneira, trazer um investidor privado para, junto com o Estado, promover os investimentos. Só que muitas vezes, né? Esse capital financeiro que é intensivo, ele fica muito alto o valor. Então, precisa também que o Estado, de alguma forma, auxilie nesse financiamento. Eu diria que isso é um financiamento mais estruturante, né? Onde você consegue um valor, um percentual de juros menor, né, do que o mercado corrente, para que você possa impulsionar, ou seja, incentivar o investidor a vir, já porque você garante taxas que são um pouco menores do que aquelas taxas do mercado. Aí o BNDES oferece uma carência ampliada, né? Isso com certeza ajuda a destravar projetos que são viáveis e também evitar, Klein, modelos que são economicamente frágeis, né? Isso é um problema, porque o BNDES, a hora que ele examina também, eu estruturo vários projetos do BNDES, eles são muito sérios. A equipe de estruturação de projeto realmente trabalha de maneira incessante e um dos pontos principais é exatamente essa atratividade econômico-financeira. Isso eles já têm essa preocupação quando eles não financiam. Quando eles financiam, a preocupação é ainda maior, porque eles precisam saber se aquele modelo ele para em pé e se o BNDES pode eventualmente ajudar nesse recurso público para dar, né, esse incentivo que é necessário. Então, o BNDES ele desenvolve esse duplo papel realmente muito importante. Não só um papel de estruturador, onde ele contrata as consultorias para promover os projetos, mas também de auxiliar o investimento, para que esse investimento tenha um valor melhor, né, para o investidor e que com isso você consiga fazer com que o apetite desse investidor ele seja ainda maior e, portanto, adentre aos projetos. Eu posso falar, porque eu trabalho muito com o BNDES e realmente a turma lá é muito séria e fazem um trabalho econômico financeiro de primeiríssima qualidade e só realmente abrem a caixa quando realmente veem que o projeto ele tem uma boa estrutura, ele tem cláusulas garantidoras, até porque se não houver o pagamento, o BNDES tem que acionar garantia para receber os recursos públicos de volta. E isso, né, se não tiver muito bem estruturado, pode ser um grande problema, porque a gente está falando de dinheiro público, basicamente. Então, nesse aspecto, o BNDES pode sim e deve, né, exerce já atualmente um papel fundamental, tanto na estruturação quanto no financiamento desses projetos. Dalpozo, você estava falando aí desse aspecto técnico do BNDES. Aliás, você estava falando de um assunto que é de um banco público, mas reforçando algo que é até bom de vez em quando lembrar, né, dos pontos positivos de conseguir ter ganhando consistência ao longo do tempo. E eu queria te perguntar isso. Essa relação técnico-política, muitas vezes é também o que causa, né, certa instabilidade para projetos como de longo prazo, que demandam todo esse conhecimento mesmo acumulado. Isso também você acha que a gente já deu saltos importantes? Quer dizer, essa camada técnica que você citou no BNDES, ela se repete em outros órgãos públicos? Tem facilitado a possibilidade de implementação mesmo, apesar dos ciclos políticos? Olha,
vou tentar dividir essa pergunta em duas, né? Primeiro, a questão institucional. Sem dúvida alguma, o BNDES ele realiza esse bom trabalho e ele também oferece esses projetos, Mari, para estados e municípios, tá? Então, ele além de estruturar projetos da União, ele faz parcerias com estados e municípios e a maioria deles, enfim, eu acompanho, né? Eles, de alguma forma, ajudam estados e municípios a promover projetos estruturantes que tenham capacidade. Isso ajuda muito a capacidade de estados e municípios também de ter projetos bons. É claro que eles não conseguem resolver todos os problemas, mas quando você tem projetos estruturantes e o BNDES, de alguma forma, faz uma cooperação com estados e municípios para estruturar o projeto, isso ajuda demais, porque sempre o investidor quer saber quem fez o projeto. Porque esse branding, né, de quem fez o projeto é muito importante. Já que projetos bem estruturados é a mesma coisa que você confia numa marca X e você pega um avião de uma determinada companhia aérea porque você confia naquela marca, né? Você sabe que ela vai te levar para o lugar certo com segurança. A mesma coisa acontece aqui no setor de infraestrutura. Você precisa ver de quem é a etiqueta, né? Quem fez o projeto e saber se é um bom estruturador e, obviamente, a turma do BNDES também ajuda nesse processo de estruturação. Isso a gente chama de postura institucional e que é fundamental para que o Brasil consiga, na verdade, produzir os seus gargalos e satisfazer esses gargalos a partir de projetos que sejam bem planejados e que sejam bem estruturados. Então, no final das contas, se a gente conseguir realmente promover uma institucionalização cada vez mais efetiva, fazer com que estados e municípios também tenham capacidades próprias, porque eles também precisam adquirir. O estado de São Paulo, por exemplo, ele tem uma secretaria de parceria super relevante, né? Tem um secretário, Rafael Benini, que é um craque no mercado aí, e ele sabe muito bem como estruturar. Agora, existem outros estados, especialmente os municípios, que têm muito mais dificuldade, né, de você promover essa atividade. Em relação ao segundo aspecto, é a questão que entra muito a questão da regulação, Mari, porque quando você tem uma regulação que seja independente, ou seja, que os aspectos políticos eles não adentrem ao contrato de concessão, isso ajuda muito. O sistema brasileiro e a ANTT é uma grande agência reguladora, aliás, na quinta-feira terá um grande leilão de rodovias aqui na B3, aqui em São Paulo. Nós estaremos lá também conversando. A gente sempre faz um evento chamado InfraTalks, que eu recomendo muito que vocês possam participar, que é exatamente na manhã dos leilões, uma discussão sobre temas importantes do setor rodoviário. E a ANTT é a responsável no Brasil tanto pela regulação rodoviária quanto pela regulação ferroviária. E ele tem estruturado, sim, maior independência nesses projetos e tentando fazer com que essa independência ela possa trazer essa maior segurança de influxos políticos. A gente chama isso de risco político, né? O risco político ele sempre existe, mas a hora que você transfere a regulação para uma agência independente, esse risco político ele é mitigado e, portanto, você tem condições de fazer com que os investidores fiquem ainda mais tranquilos em relação a riscos políticos. A gente teve no Brasil, né? Isso foi a exceção. Quando, não sei se vocês lembram, né? Quando houve lá o reajuste das tarifas de ônibus, foi quando as pessoas foram para a rua reclamar a respeito desses reajustes, e o reajuste ele é obrigatório no contrato. Só que muitas vezes, se esse reajuste fica na mão da caneta do político, ele não vai querer fazer isso muito menos em ano eleitoral, né? Vai ficar muito difícil você reajustar a tarifa do transporte coletivo no ano eleitoral. Então, no final das contas, a regulação independente ela ajuda muito a satisfazer essa necessidade dos investidores. Augusto Dalpozo, como é bom tê-lo aqui conosco no quadro Capital Infra, esse bate-papo, né, Mari? Sempre importante a infraestrutura para o nosso país, que ainda tem muito que avançar, muitos gargalos, e o Dalpozo está aqui para contribuir, né, com o Brasil também nessa questão. Meu amigo, um grande abraço para você, uma excelente terça-feira e te espero aqui semana que vem, então. Combinado, Klein. Mari, obrigado. Sempre maravilhoso e a gente poder aprofundar esses temas. Eu acho que nós estamos fazendo a nossa parte. Isso aqui é exatamente poder dialogar com profundidade para trazer os desafios, mas também trazer soluções. E eu agradeço demais sempre estar com vocês. É uma honra. A honra é toda nossa, viu, Dalpozo? Um abração para você. Até mais. Tchau, tchau.